ainda mais drástica dos recursos para a ciência e para a formação no Brasil, né? Então a gente está usufruindo um recurso que a gente gostaria que ele, né, pudesse ser reeditado, mas a gente acha que esse projeto, né, de internacionalização ele vai ser descontinuado, como muitas ações têm sido descontinuadas no atual governo. Mas a gente está então com esse recurso e a vinda do professor Bernard tem a ver com isso, né? Tem a ver com esse projeto de internacionalização do programa, e nós estabelecemos parceria com alguns países da América, né, alguns países da Europa e um país da África. Então nós temos, né, uma rede de circulação de professores que envolve esses 3 continentes, né? Vocês, em relação a esses arranjos iniciais aí de trabalho? Não? Está tudo ok? Então, Bernard, agora é contigo. Muito obrigado. Espero que o português poder ser compreendido. O seminário, 5 cursos sobre a construção das ciências da educação, que também a didática, um longo curso de 200 anos, século XIX, XX, um pouquinho naturalmente, 21. Essa seminário é preparada para mim, mas também para Rita Osteter, que infelizmente não pode vir porque dá cursos e professoragem e vai não ter tempo para venir. Os objetivos desse seminário é dar uma visão geral sobre o nascimento e desenvolvimento das ciências e educação. Isso é o objetivo geral. A nossa historiografia que praticamos com a Rita é uma historiografia situada no longo curso de desenvolvimento. O longo curso, 200 anos, precisamente. E também a pré-história das ciências da educação. Este é o primeiro princípio. O segundo princípio é visando mostrar as relações entre o crescimento dos sistemas escolares, de um lado, a profissionalização das professoras e o desenvolvimento das ciências da educação. Porque as duas coisas, naturalmente, são ligadas. É interessante analisar as interrelações com outras disciplinas científicas, porque as ciências de educação são, em certo senso, uma disciplina pluridisciplinar. E vamos ver por que as ciências de educação, ciências em plural, em francês, não só como em português também. Ciências de educação é plural. Plural significa que é uma disciplina pluridisciplinar. E vamos ver por que é uma disciplina pluridisciplinar. E, finalmente, vamos ver que as tendências cada vez mais marcadas de internacionalização que funcionam hoje. Estes são os objetivos, uma historiografia contextualizada com todos esses aspectos que já falo. A estrutura do seminário são 5 sessões e 5 temáticas diferentes. A primeira hoje, o primeiro seminário, é um seminário sobre o quadro teórico geral, com conceitos que nós usamos para falar a história das ciências da educação. E o texto principal que vocês leram,
talvez, na nossa espelho. O primeiro texto, o texto principal é exatamente sobre o quadro teórico, os conceitos principais que usamos para falar a história da educação. É mais importante entender. É melhor que falar em inglês ou em francês, para vocês é mais fácil entender o meu português muito simples, muito perigoso. Ok. Modalidades do trabalho, José já explica. Eu vou fazer um curso durante 4 horas, entre 3 e 4 horas, 1 hora, così, e assim. E depois vamos discutir o primeiro texto. Hoje o texto de direita, você sobre a disciplinarização, disciplinação, obrigado. Dois conceitos que são muito importantes para nós. Depois, a pré-história das ciências da educação, e a ideia é de observar uma fonte e o texto muito importante para as ciências da educação, a didática magna de Comenius. Porque, vamos ver, porque é importante depois. Um curso sobre a pré-história, depois uma observação da didática magna do ponto de vista da importância para o desenvolvimento das ciências da educação no século XIX. So, alemão, italiano, é tudo claro. Você pergunta sobre a estrutura, sobre a modalidade do trabalho, claro. Obrigado. Para todo mundo entender, ele está perguntando se tem alguma dúvida, se quer algum esclarecimento adicional. É o meu português, o que você diz. Ok. Allora, o segundo é o primeiro seminário, reflexões teóricas, metodológicas e a história das ciências da educação. Reflexões teóricas e metodológicas, uma certa maneira, não é evidente fazer a história das ciências da educação, mas porque as ciências da educação não é uma disciplina homogênea, é uma disciplina híbrida, é uma disciplina muito heterogênea. Um índice disso é o fato que não tem um nome comum para ciências da educação. Na Alemanha é ciência da educação. No italiano, ciência da educação e formação. No francês, no português, ciências da educação. Mas nos países anglófonos, education research ou educação. E aqui é a faculdade não de ciências da educação, é a faculdade de educação. A mesma palavra é usada para a prática e para a ciência da prática, como nos Estados Unidos de América. É impossível de chamar
A ciência, em francês, educação. Educação é a prática, não é a ciência da prática. São muito diferentes. Em Rússia, Lituânia, é chamada ainda pedagogia. Não existe ciência. Todos esses nomes para a disciplina é um sintoma do fato que não existe uma unificação de uma disciplina como é, por exemplo, psicologia. A psicologia é o nome da ciência em todos os países, em todo o mundo. Ou sociologia, ou física, as ciências de educação, pedagogia, pedagógica, ciências-chave, etc. Então, isso significa que é uma ciência híbrida, é uma ciência heterogênea. As instituições não são as mesmas na Suíça, aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos da América. As instituições de pesquisa, as instituições das ciências diferentes. Tudo isto é como consequência que a história da ciência da educação implica sempre de refletir sobre epistemologicamente na que é ciência da educação. Na nossa abordagem, temos o postulado que as ciências da educação tomam e assumem a forma de uma disciplina científica. Uma disciplina científica híbrida, uma disciplina científica heterogênea, uma disciplina pluridisciplinar, que é um oxímoron, mas é questo o nosso ponto de vista de escrever a história das ciências da educação. Isso significa, naturalmente, que é importante definir o que é uma disciplina. Não é uma questão simples, naturalmente. Muitos autores definiram o conceito de disciplina acadêmica, disciplina científica. Não é a disciplina escolar, é muito diferente da disciplina escolar. Em português, disciplina escolar é muito diferente. Não vou falar sobre disciplinas escolares muito interessantes também, mas disciplinas científicas, disciplinas acadêmicas, baseadas sobre Pécher, Bourdieu, Fabre, Mussolini, muitos outros, Abian, italiano. Definimos a disciplina com quatro dimensões. Uma disciplina, primeiramente, implica que uma base institucional existe que permite a profissionalização da pesquisa. Esta é uma condição muito importante. Antes, na pré-história das ciências da educação, muitas pessoas, naturalmente, pensaram sobre educação, mas não eram pesquisadores, não eram professores, não eram pessoas com uma profissão de pensar a educação. Profissionalizar o pensar sobre uma questão é a primeira condição porque uma disciplina existe.
práticas sociais. Questa è a razão da pluridisciplinaridade de ciências da educação e pluridisciplinaridade particular que é o resultado do processo de disciplinarização predominantemente secundário. Existe uma outra questão muito importante que deve ser analisada quando um pesquisador quer escrever a história das ciências de educação. As ciências de educação existem necessariamente num contexto local e regional. A razão da existência das ciências de educação, primeiramente, não é de construir teóricas gerais sobre processos universais, resumindo universal, de percepção como é a psicologia. As ciências da educação devem, primeiramente, responder à questão de como organizar o sistema escolar no Suíça ou na Genebra, ou essas questões. As ciências da educação são inseridas no contexto local e regional, mas, ao mesmo tempo, é uma ciência deve ser universal, no certo senso. Deve andar em uma direção que permite generalização. O problema é que a psicologia é mais reconhecida como disciplina que as ciências de educação. As ciências de educação é uma ciência prática, é uma ciência com um reconhecimento mais básico a psicologia. E questo arriva, no caso, com questão de poder, com questão de financiamento, etc. Mas essa tensão entre ciências de educação e outras disciplinas, essa tensão aparece no fim de século XIX e continua hoje. Mas é uma tensão mais tarde que a outra tensão. E, naturalmente, a questão é saber por que as ciências plural de educação, ao mesmo tempo, contêm a psicologia, e a psicologia é, ao mesmo tempo, entre as ciências de educação e externa às ciências de educação, como a história também. E isso é uma tensão muito difícil, porque as pessoas, os pesquisadores, que são psicólogos, trabalhando nas ciências da educação, têm tendência de identificar-se mais com a psicologia que com a ciência da educação. A pluridisciplinaridade é uma vantagem, naturalmente, porque permite observar a realidade muito complexa da educação de diferentes pontos de vista, mas também é um problema, porque há reconhecimento dessa educação é difícil e muitos colegas vão na disciplina de referências, psicologia, sociologia, as ciências da educação.
é uma atenção muito importante, a pluridisciplinaridade da ciência de educação, uma vantagem ou um problema ao mesmo tempo. Isso é muito claro. Muitos depois no século XIX. Disciplina, campo disciplinar, disciplinarização são os conceitos centrais que permitem compreender que passa no século XIX a disciplinarização. O segundo seminário era sobre a disciplinarização realmente existente, a aparição das ciências da educação sobre nomes, não? Ok. Diferentes como ciência, singular de educação, pedagogia, etc. E ciências de educação também, mas ciências de educação é uma expressão que aparece no texto, na virada da ciência de educação. A mudança de ciência de educação a ciências de educação é precisamente um sintoma de uma virada no desenvolvimento de ciências de educação. Século XIX, ciência de educação, prima cadeira de ciência de educação na Alemanha era em 1771, e depois muitas cadeiras na Europa, no Império Austro-Húngaro, na Alemanha, na Suíça, na Escócia, na Inglaterra, etc. Realmente aparição de uma nova disciplina, também com associações de pedagogia científica, na Inglaterra, Society for the Science of Education, por exemplo, etc. A disciplina aparece realmente durante o século XIX. O que apresentei é que esse processo de disciplinarização é o resultado de dois motores, em certo senso. Um motor e questo é o contexto geral, essencial, é a aparição da massificação da educação. A construção dos sistemas escolares, que são sistemas escolares. Antes não eram sistemas, eram escolas diferentes, separadas. O século XIX é o século de construção dos sistemas escolares nacionais ligados aos Estados-nações, que, de um certo senso, tornam-se estados ensinantes, estados que têm a responsabilidade do sistema escolar. Mas esses sistemas escolares são muito complexos e os estados precisam obter saberes sobre o sistema para gerá-los, para intervenir nos sistemas, etc. E a disciplinarização das ciências de educação é uma demanda social proveniente dos Estados-nações. Mas a ideia geral é que esta militância crítica pela transformação do sistema escolar é baseada sobre as ciências de educação. Mas as ciências de educação transformadas num senso mais experimental,
mais, de uma certa maneira, mais positivista. E nasce uma relação interessante entre ciência de um lado, militância do outro lado, que é característica de este extrato novo das ciências da educação, que é a ciências da educação como uma parte muito importante experimental. Experimental no senso largo, experimental que como vimos que pode ser experimentação com variação dos fatores, no senso como na psicologia, mas experimentação também da experimentar novos modos, novos métodos, novos conteúdos, como uma observação sistemática científica. Hoje, vamos ver uma transformação profunda que se realiza mais ou menos, depende naturalmente dos países, nos anos 1960 e que continua aos anos 1990. Por que 1990? 1990 porque no próximo seminário vamos ver uma outra força dos cambiamentos, das mudanças das ciências da educação, que é a internacionalização. Naturalmente, a internacionalização não começa em 1990, mas nestes anos, a internacionalização muda de forma. E vamos ver no próximo seminário uma outra característica de longa durada, a internacionalização, que torna-se uma força muito importante nos anos 1980 e, acima de tudo, 90, até hoje, naturalmente. Mas hoje é esta mudança nos anos 1960 até os anos 1990, que são no centro do seminário. Mas, como vamos ver, o internacionalismo, a internacionalização muda. A qualidade, as formas, os mecanismos do abordagem internacional são diferentes. E hoje vamos ver em qual é diferente e como a internacionalização muda durante o século XX até hoje. As palavras que você pode ver. Internacionalismos, não. Sim, sim. Voilà. As palavras que você pode ver são, num certo sentido, uma evolução, um desenvolvimento, que começa como um internacionalismo, o internacionalismo da educação. Mas internacionalismo significa militância. A educação comparada nasce da internacionalismo educação.
E depois a internacionalização das ciências da educação é um fenômeno de institucionalização do internacional. Né? E não é a mesma coisa que a vista internacional do século XIX. E a globalização também é uma outra coisa que influi muito fortemente hoje as ciências da educação. É um desenvolvimento nessas palavras internacionalismo, educação comparada, internacionalização e globalização. A Europa, né, então tem vindo previsão de vinda de colegas, né, da Suíça, da Espanha para cá, na América, dos Estados Unidos, de México, que estão vindo também, e na África, Moçambique. Né? Então, a gente está com essa articulação e a ida de professores e alunos para esses países com quem a gente estabeleceu parceria. Nesse projeto. Nos outros 4 projetos, tem outros professores vindo em outros grupos, etc, etc, etc. Tá? Então, a vinda do professor Bernardo tem a ver também com essa, né, com essa relação anterior, esse conhecimento prévio que permitiu que ele aceitasse integrar, né, esse projeto, porque a gente precisava montar as equipes, né, e nós formulamos o convite ao professor Bernardo e à professora Rita para que eles pudessem compor o projeto, que foi submetido à CAPES e foi, então, aprovado. Então, tudo tem uma história, acho que é importante vocês saberem. Então, o professor Bernardo está fazendo um esforço para poder realmente se integrar na cultura carioca. Então, Bernardo, fora da brincadeira, brigadíssimo, é um prazer estar com você aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado por poder falar aqui e partilhar alguns pensamentos convosco. Peço desculpa pelo meu português muito limitado, mas acho que é melhor falar um português limitado que traduzir e tudo. Sim. E espero que você entenda o que falo. Os saberes são meramente o centro da profissão de professores. Uma pequena reflexão. O que distingue um engenheiro ou uma engenheira, o médico, médica, de uma professora, de um professor? Uma engenheira tem por objeto de seu trabalho, objeto material a construir. O médico tem por objeto de seu trabalho a saúde de um ser humano, a curar ou a preservar. Uma professora, um professor, ela ou ele ensina saberes que a sociedade define, em particular nos planos de ensino, mas também nos meios de ensinar, etc. Ensina saberes para transformar as formas de pensar, falar, agir dos alunos. Seus objetos, saberes, saber fazer também. Saberes a ensinar por apropriação pelos alunos. Na sua formação, os engenheiros aprendem saberes para construir objetos. Os médicos aprendem saberes para curar ou preservar a saúde. Os professores aprendem saberes apropriados para ensinar saberes aos alunos. Mas claramente, são dois saberes. São saberes para ensinar e saberes a ensinar. É muito específico. É a sua profissão onde os saberes aparecem 2 vezes. Para e a. E isso significa que a profissão é muito complexa, muito complicada. Saberes a ensinar
só para os professores saberes são também objeto de trabalho, eles têm saberes a ensinar, e mesmo a coração da sua profissão. Que são os saberes a ensinar, são definidos pelos planos de estudo, constituem um mandato do professor, encontram-se nos meios de ensino, são construídos também pelos discursos dos professores. Não só os programas, os meios, também é um saber comum da professor, o saber a ensinar, um saber comum dos professores. São organizados nas nossas escolas em disciplinas escolares, são produtos da cultura escolar para tomar saberes ensinável e aprendível. Uma nova palavra portuguesa, aprendível. Mas, talvez, o mestre de saberes a ensinar é suficiente. Muitas pessoas pensam que, mestre de saberes, é possível, é suficiente para ensinar os saberes. Por que aprendemos também saberes para ensinar? O ponto de vista de alguns pedagogos mostra que esses ilustres pensadores da coisa educativa questa coisa é importante também os saberes para ensinar. Alguns exemplos. Comênios. Primeiro pensador de um sistema escolar unitário para todos. Alguns têm a capacidade natural de ensinar bem, ou que alguns obliveram espontaneamente como dom da natureza, porque não obtê-lo por meio de boas observações, que se transformariam em regras e que se transformariam em ciência. 1650. Eu quero, antes de passar a palavra aos colegas da banca, agradecer muito ao professor Bernard Deoli, da Universidade de Genebra, que prontamente aceitou inserir mais essa tarefa nas diversas atividades que ele está fazendo aqui. Ele está ministrando um seminário conosco, que está preparando uma palestra voltada sobretudo para os alunos da graduação, e nisso também aceitou fazer parte do exame de qualificação do Francisco Villanova. E a Márcia Cabral da Silva, que já é parceira do Bernard, os dois combinaram de fazer dupla nos exames, ela já teve aqui. Agradecer a você pelo convite, ao professor Bernard, a professora Márcia, que fiz questão de estivesse aqui, porque eu sei duas disciplinas com ela e a gente trabalhando com congressos, conferências, então eu achei que ela traria muitas contribuições para o meu trabalho. Então, por isso que eu a convidei. E agradecer o meu orientador psicólogo. Nós não sabemos dessa parte. Por tolerar aqui os meus dramas, os meus Eu acho válido, já que o Villanova fez referência a isso, dizer que o Villanova aceitou o desafio de antecipar a qualificação para poder aproveitar da presença do professor Bernard. Ele teria até abril ou maio do ano que vem para fazer esse exame, então ele fez um esforço para poder antecipar esses 6 meses, para poder se aproveitar da presença do professor Bernard, que eu acho que para todos nós é uma coisa bastante interessante. Então, eu também dar de parabéns antecipado por ter aceitado esse desafio, do ponto de vista do que agora, que é o que mais importa. Obrigado pela convite. E para dar-me a ocasião de ler este muito interessante trabalho de qualificação. É uma qualificação original,
porque estudo sobre a imprensa escolar, não estudantil, escolar, são muito raros. Não conheço algum trabalho na Europa sobre esta questão. Rita não conhece. Não. Penso que é muito interessante, muito original e muito importante também, porque, como você pressupõe, que as jornais, revistas escolares são instrumentos para a educação e para favorecer, acima de tudo, instrumentos para a educação nacionalista. Mas é uma questão que vou perguntar a você, porque por mim não é tanto claro. É um trabalho muito interessante também, porque as fontes são importantes, originais, é muito difícil de buscar. Vosso trabalho para buscar todas essas fontes é importantíssimo, é impressionante. Questo è questo. Isto é ainda trabalho que merece ser sottolineato. É um excelente trabalho de busca de fontes, mas é também um interessante trabalho de comentários sobre arquivos. Que é um arquivo, que é uma fonte, que é um documento, que significa todas essas questões. E a vossa atitude, a vossa visão é uma visão de um pesquisador consciente da dificuldade de que é um arquivo, que é uma fonte e quais são os limites de interpretação. Isso é muito importante para um pesquisador na história da educação. Gente, sou acostumado com isso não, viu? Então, achei muito interessante os comentários do professor Bernard, porque, assim, a gente, quando vai analisando ou escrevendo, a gente se fecha muito, né? Fica muito quadrado naquilo que a gente planejou. E é interessante quando aparece um outro olhar, né? Para apontar outros caminhos, outras possibilidades para a gente. Eu acho, sabe, o Vila, que este momento do processo de desenvolvimento de uma tese, ele deve ser bem valorizado. E eu valorizo porque ele diz respeito a uma instância de formação qualificada, né? A gente sabe que no nosso país, para ter acesso em universidades públicas ao doutoramento, é uma parcela muito pequena da população. E, portanto, é uma qualificação diferenciada, digamos assim, né? Eu acho que tem um valor específico. Também queria chamar a atenção que o Vila foi meu aluno em 2 disciplinas eletivas, a última sobre imprensa pedagógica, né? História da educação, impressos, imprensa pedagógica e história da educação, e uma outra sobre cultura escolar. E o Vila é um excelente aluno. O que eu chamo de excelente aluno, Vila? Vamos agora. Interessado, curioso, gentil, né? Então, acho que eu gostaria aqui na minha leitura de poder contribuir na mesma medida ou em medida semelhante. Então, eu estava ouvindo aqui tanto o Bernard como a Márcia, e aí estava lembrando um pouco da chegada do Vila aqui ao programa, né? E eu acho que assim, nós somos muito estrangeiros, né, Bernard? No fundo, né, a gente conhece muito pouco daquilo que nos é próximo e também daquilo que nos é distante, né? Então, quando eu brinco com o Vila, que a gente vai ter uma palestra com um estrangeiro de outro país, que é o Piauí, porque, no fundo, eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Porque, embora faça parte do Brasil, né, é uma experiência
que tem coisas que a gente imagina conhecer, mas tem um imenso desconhecimento, né, sobre as coisas que nos dizem respeito. Então, Bernardo, eu queria dizer que somos todos estrangeiros, né? Somos todos estrangeiros, que nos aventuramos a conhecer aquilo que não nos é familiar, né? Nós vamos passar, então, a leitura pública da ata de reunião de apresentação e defesa oral do exame de qualificação ao doutorado intitulado Horizonte de Luz, Imprensa Periódica Escolar e a Formação da Mocidade Estudiosa no Piauí, de 1930 a 1940, apresentado pelo Francisco Gomes Villanova, no dia de hoje, nesse espaço, na presença de vocês, mediante esta banca. Simplifiquei bastante aqui o texto do texto padrão. Então, atendidas as exigências regulamentares, a comissão examinadora decidiu aprovar, destacando a originalidade do trabalho e fontes, bem como a necessidade de continuidade dos estudos com vista ao aprofundamento teórico-metodológico.